Oi, o Sem Censura está começando agora. Você se considera uma pessoa otimista ou pessimista? A qualidade de vida está ligada diretamente à forma como você vê a você mesmo e ao mundo. E também à maneira como as dificuldades são enfrentadas. A afirmação é da psicóloga Mônica Portela. A Mônica está aqui hoje para conversar com a gente sobre essas coisas, o otimismo, o pessimismo, a pessoa que leva a vida de um jeito, se a idade interfere. As pessoas mais velhas são mais pessimistas, são as mais novas mais otimistas. Será que é assim? Tudo certinho? Sei não, sabe? O ator Luiz Melo está em cartaz com um espetáculo que parte de um cenário um tanto quanto pessimista. Ele vive um homem confinado no último andar de um prédio em Nova York. Uma cidade destruída e arrasada por uma catástrofe. Esse é o tema do espetáculo Ausência. Na área da saúde, a gente vai falar se é possível manter o otimismo sabendo escolher bem os alimentos. Isso inclui controlar os excessos, inclusive dos alimentos da moda, considerados sinônimo de saúde, como a soja, quinoa, o amaranto, o óleo de coco, aquele último que está na moda agora, chia. Né? Essa é a última palavra. Vamos falar dos benefícios e dos riscos do consumo em excesso desses alimentos com a nutricionista Roseli Rossi. Uma viagem pela história e pela cultura do continente africano. Esse é o tema do programa Nova África, que estreia a nova temporada aqui na TV Brasil. Vamos falar do programa com uma das apresentadoras da série, a jornalista da Guiné-Bissau, Dina Adão. Temos a música de João Calado e Fernando Temporão, lançando o CD Primeira Nota. O CD traz parcerias dos dois músicos gravadas com participações de 6 intérpretes. Áurea Martins, Marco Sacramento, Mônica Salmaço, Moisés Marques, Soraya Ravene e Tereza Cristina. Tá bom o time, não? Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar com os otimistas e os pessimistas, né? Aquela coisa clássica do copo cheio, do copo meio vazio, meio cheio, né? Mas é interessante aquilo, né? Porque a gente, é uma bandeira, as pessoas pessimistas dão muita bandeira, né? É verdade. Na realidade, a gente poderia dizer que essa forma de processar informação, pessimista, otimista e realista, ela é condicionada até os 7 anos de idade. Então, dependendo do que a mãe, dependendo do que os professores... a culpa é sempre da mãe. Infelizmente, Leda, eu não vou dizer que a culpa é sempre da mãe, mas os cuidadores, eles vão ter uma influência muito grande em cima dessa maneira de processar a informação da criança e que, se não for trabalhada, ela tende a permanecer ao longo da vida adulta, chegando até a terceira idade. Então, até os 7 anos, já vai se formando esse estilo de processamento de informação que pode ser pessimista, otimista e realista. E o otimista, ele tem uma série de vantagens na vida. Por exemplo, pessoas que têm esse estilo atributivo otimista, elas geralmente se recuperam mais rápido de doenças. Elas também reagem melhor a uma adversidade, a um problema. Quando tem um problema, elas não paralisam, elas continuam persistindo e vencem a adversidade. Atletas com estilo atributivo otimista, eles têm um melhor rendimento, né? Estamos vindo aí numa época que vamos ter a Copa, as Olimpíadas, então trabalhar o estilo de processamento de informação no atleta é de suma importância hoje em dia, né? Enfim, o otimista tem uma série de vantagens. O campeonato brasileiro que não nos deixa mentir. O Palmeiras vai ter que trabalhar muito, né, esse otimismo. Eu nem vou falar do Flamengo, porque esse, coitado, tem que comprar uma barra de otimismo, nos quilos. Mas tudo bem. O futebol, o atleta, ele tem que enfrentar, eu fico pensando, por exemplo, o Wagner Love, com aquele gol que ele perdeu ontem. Assim, como é que o cara sobrevive no dia seguinte, né? Ou 2 horas, 4 horas depois, porque na hora... É uma pressão enorme. Imagina mas depois deve ser uma culpa, deve ser um botão. Terrível. Né? Eu estou usando o Wagner Love porque foi o gol, assim... Mas faz parte do esporte também, né? Inclusive é uma coisa que acontece frequentemente, né? Os jogadores perdendo gols incríveis, assim. Então, tem até aquela frase, esse até eu fazia, né? Que a gente minha avó fazia, né? Minha avó fazia. Agora, o negócio não é... Ele, de repente, até lida bem com isso. O negócio são no vestiário, depois, os jogadores que não sabem. Os torcedores. Eu diria que o negócio é ele se recuperar rapidamente para a próxima competição, ou como, por exemplo, numa Olimpíada, que um atleta, um ginasta, ele dá um salto que não é muito bom. Daqui a
2 minutos, ele vai ter que saltar de novo. Então, ele precisa desse condicionamento mental e realmente se recuperar muito rápido. E hoje em dia existem treinamentos específicos em cima do otimismo, na forma de processamento de informação, um trabalho seríssimo com os atletas de ponta, né? Hoje em dia, o que diferencia um atleta excelente para o outro não é o condicionamento físico, que é mais ou menos equiparado, não é a nutrição, que é mais ou menos equiparada, não é a competência, que é mais ou menos equiparada. Hoje em dia a gente sabe que o que pode destruir um atleta de alto nível está aqui, ó. Se chama autocontrole, se chama controle das emoções e, infelizmente, o brasileiro ele é muito emocional, ele tem um autocontrole péssimo e isso nós podemos ver frequentemente nos jogos de futebol, nas próprias Olimpíadas. Enfim, então... a gente tem casos bem assim, você foi falando e eu fui me lembrando da queda do Diego Hipólito. Sim. E em seguida ele ganhou medalhas importantes e caiu de novo né, é uma coisa meio... Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Uma coisa para usar a MPB, né? Mas é por aí. Em segundos. Agora, essa questão do otimismo e do pessimismo não é importante só para o atleta. É importante para a vida. É importante para a vida, né? Por exemplo, nós que estamos aqui, se nós temos um estilo otimista, quando acontece uma adversidade, um problema na nossa vida, a morte de uma pessoa, um acidente, um problema de trabalho... Enfim, quando acontece qualquer adversidade, a pessoa que é otimista, ela continua, ela não para. A pessoa pessimista, não. Diante da primeira pedra no caminho, ela para, ela desiste. E muitas vezes ela entra numa coisa chamada desamparo, que é uma espécie de depressãozinha leve. E isso é muito ruim, realmente. Agora, a boa notícia é que nós podemos mudar a forma pela qual nós processamos informação. Existem exercícios que vêm da psicologia positiva, da terapia cognitivo-comportamental, onde a pessoa, mesmo sendo pessimista, ela pode aprender certos exercícios e mudar a maneira como ela processa a informação dentro do cérebro. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é possível? É possível. E com certeza a pessoa vai colher uma série de benefícios. E você acha que tem um exercício assim que você podia dar a dica dele para pessimistas de modo geral? Quer dizer, não é específico e tal, para atleta, para a vida real. Para a vida real. Então, por exemplo, o nosso cérebro... ele está muito mais, ele é um cérebro que ainda não evoluiu muito. Então, nossa córtex, ela é a córtex do homem das cavernas. O que isso significa? Que nós reagimos muito mais aos acontecimentos ruins do que aos acontecimentos bons. Então, nós precisamos treinar para perceber os acontecimentos bons e dispararmos no nosso corpo emoções positivas, que fazem bem para a saúde, já está provado cientificamente. Então, por exemplo, um exercício muito simples, mas que é bastante efetivo, é o indivíduo, todo dia, fazer uma lista de tudo que está indo bem na vida dele, tudo que dependeu dele, porque isso melhora o senso de autoeficácia, que é o senso de eu posso, eu consigo. Então, todo dia à noite, ele vai listar tudo que ele fez funcionar na vida dele. Um outro exercício, agora estou num segundo exercício, que é interessante, é quando acontece uma adversidade na nossa vida, a gente verificar que aquilo é uma coisa específica e não que aquilo é algo geral, que vai se perpetuar para sempre, né? Por exemplo, pessoas pessimistas, foi feita uma pesquisa onde é observado que as pessoas pessimistas, elas processam a informação da seguinte forma. Primeiro, elas veem que a catástrofe é uma catástrofe global, que um incidente vai atropelar, vai atrapalhar a vida toda. Pessoas otimistas são justamente o contrário. Elas percebem que uma coisa ruim que aconteceu é uma coisa limitada no tempo e no espaço. Segundo, pessoas pessimistas acham que uma coisa ruim é culpa delas. Então, por exemplo, se meu filho tirou uma nota ruim na escola, a culpa é minha, da mãe. Pessoas pessimistas não. Elas já vão atribuir esse significado ao outro. Então, por exemplo, se meu filho tirou uma nota ruim na escola, é porque a professora é ruim. Não é culpa nem dele e nem minha. Então, quando a pessoa vai pensar... Tem que buscar equilíbrio. Aí o realista, ele tem um equilíbrio maior. Tanto o pessimista quanto o otimista, eles distorcem a realidade.
Só que o otimista, ele distorce a realidade de uma forma que coloca ele para frente, que é, digamos assim, funcional, né? Então, quando você tem uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, toda pessoa com depressão, ela é pessimista. Agora, nem toda pessoa pessimista tem depressão. O que vai acontecer? Você ensina essa pessoa a ver os acontecimentos da vida, a processar os acontecimentos da vida de uma maneira externa e específica, né? Ou seja, essa coisa ruim aconteceu, aconteceu. Ela é culpa só minha? Depende. E se essa coisa ruim aconteceu, ela vai invadir toda a minha vida? Não, ela está específica nessa situação. Você ensina a pessoa a ver aquilo de uma maneira diferente. Basicamente, essa é uma outra estratégia. Ensinar a pessoa a ver de uma maneira mais pé no chão as coisas ruins que ocorrem na vida. Você acha que em algum momento corre o risco do otimista também tem que ser trazido à realidade? Perfeito, Leda. O otimista, a gente tem o otimismo funcional e o otimista totalmente, desculpa pelo termo, louco. Então, o otimista louco, ele distorce a realidade de uma maneira que vai fazer mal para ele. Então, nesse caso, esse otimista, ele precisa botar o pé na realidade, né? Porque senão ele vai fazer uma série de estragos na vida dele e na vida de todo mundo que está em volta. Por exemplo, isso que a gente falou da causalidade, né? Quando acontece um evento ruim, o otimista louco, ele acha que sempre a culpa é do outro, é de Júpiter que estava em oposição a Saturno, é de Deus, da mãe, do pai, de sei lá quem, menos dele. Isso é funcional? Não, isso é doença. A pessoa precisa ter aí um meio termo. Então, o otimista, resumindo e concluindo, o otimista disfuncional, ele precisa botar o pé na realidade, senão ele faz estrago. Todo mundo é um pouco bipolar? Não, não. Transtorno bipolar é uma doença. Não, sei as que é uma pessoas doença. não são um pouco bipolares. Mas as pessoas são um pouco bipolares, assim, nesse sentido, que até o otimista pode chegar ao extremo, né? Pode enlouquecer no otimismo. Não, não é bem assim. Enlouquecer aí entre aspas, que nem o louco que você colocou aí entre aspas. Eu diria o seguinte... Porque se a culpa é sempre do outro, eu sou tão maravilhoso, ele também a pessoa está viajando. Está viajando. Então a pessoa realmente está viajando. Desculpe, é que às vezes a sensação que eu tenho é que a pessoa é extremamente otimista, muitas vezes ela aparenta até, né, com esse excesso de otimismo, um medo, escondendo um pessimismo que, sabe? É como se ela utilizasse... Tá. Você vê que é muito, é demais, otimista, é sempre muito, bom dia, bom dia, bom dia. Da onde que você tirou isso tudo? Sabe, de uma defesa. Tá, então vamos lá, deixa eu fazer algumas pontuações em relação a essa fala, que é uma fala muito importante. Em primeiro lugar, é importante nós colocarmos que a psicologia evoluiu. A psicologia, ela estudou durante 200 anos a doença. Então, essa é uma fala muito comum da psicanálise, que é uma corrente ultrapassada no mundo que faz parte da história da psicologia. Então, na realidade, isso de que a pessoa que está bem, ela está feliz, ela está se defendendo, é olhar um traço positivo de uma maneira negativa. Então, na realidade, o que a ciência mostra hoje em dia? Não, existem pessoas que foram beneficiadas pela loteria genética e que o pai e a mãe aprenderam a colocá-las para cima, que não é defesa nenhuma. Elas estão bem e que bom que elas estão bem. E quem tem um estilo atributivo pessimista, que corra atrás do prejuízo, porque o mundo evoluiu. E hoje em dia a gente não precisa mais do cérebro da idade das cavernas. Mas você mesmo concorda que o otimista em excesso... Esse otimista louco, disfuncional, ele não está bem. Não, o otimista disfuncional, ele pode fazer um estrago. Agora, o otimista funcional, ele... Não, esse é o ideal. O otimista funcional, ele vai ter benefícios, e isso já está cientificamente comprovado, em relação ao realista e em relação ao pessimista. Né? Até agora, mesmo em relação ao realista? Agora, mesmo em relação ao realista. O otimista funcional, ele consegue melhores cargos, melhores salários, melhores relacionamentos afetivos, relacionamentos mais longos e duradouros. Ele tem, inclusive, a saúde física dele é melhor. Do otimista funcional. Melhor que a do realista, melhor que a do pessimista, melhor que o otimista maluco. Então, esse seria o estilo atributivo ideal. Que a gente deve buscar. Aspas, que a gente deve buscar.
Por outro lado, as pessoas pessimistas, elas vão ter uma série de dificuldades na vida. E, como eu falei anteriormente, pessimismo é característica de uma doença, chamada depressão. Todo deprimido tem estilo atributivo pessimista. Mas o deprimido tem um tratamento conhecido. Tem um tratamento conhecido. E o otimista disfuncional tem um tratamento conhecido? Ele não vai buscar tratamento. Por isso que eu fiquei achando que era mais grave. Mas o deprimido também não vai buscar tratamento muitas vezes, não? Hein? O deprimido também não vai buscar tratamento muitas vezes, né? Ele não vê sentido nas coisas. Eu acho que, na verdade, o cara que é pessimista, na minha opinião, ele está muito vivo. E ser pessimista é uma escolha de visão de mundo, sabe? Depressão, assim, às vezes a pessoa se sente totalmente imóvel, assim, não consegue nem ter vontade de se tratar. Assim como, de repente, um cara super otimista que também acha que está ótimo e não vai procurar ajuda. Tá, então e está disfuncional. De tão otimista. Tá, então vamos lá. Mas é que eu fiquei achando que o pessimista, ele tem um tratamento, porque ele pode ter uma leve depressão, uma depressão mais acentuada, entendeu? Isso aí já está estudado. Não está resolvido, mas está colocado. Agora, o otimista disfuncional, que é esse que sai da casinha para cima, né? Ele ficou meio, coitado, ele ficou meio solto, né? Tá, então vamos lá. Primeira pontuação. Uma crise disso faz como? Então vamos lá. Primeira pontuação. A pessoa que ela tem uma depressão ou que ela é pessimista, ela não escolhe ser assim. Ela nasce assim. Existe uma influência genética e existe uma influência ambiental. Né? Então, a pessoa não está deprimida porque ela quer. E isso tem um tratamento. Segundo, nem todo pessimista tem depressão. Não. Isso, nem todo pessimista tem depressão. Existem alguns pessimistas que não têm depressão. Porém, todo deprimido é pessimista. Isso tem trabalho? Dá para trabalhar? Mesmo com a pessoa que não é doente? Dá. Agora, por exemplo, uma pessoa bipolar, em fase de hipomania, ela pode ficar meio otimista demais. Para isso tem tratamento? Tem tratamento. Né? Então, agora, toda pessoa bipolar, numa fase de hipomania, por exemplo, ela vai ficar meio ensandecida? Geralmente fica meio ensandecida e aí precisa baixar a bola. Isso é disfuncional? Ela pode rasgar dinheiro, ela pode apresentar projetos loucos que não fazem nenhum sentido e fazer um monte de confusão. Para isso tem tratamento? Tem psicoterapia e tem medicação. Então, na verdade, os dois extremos têm o mesmo tipo de tratamento. Tem um tipo de... Eu não sou médica. Sim, é claro que o tratamento... Mas mesmo sem medicação, se for só na psicanálise, só na terapia breve, etc., os dois serão tratados. Os dois extremos levarão ao tratamento. Sim. Ou deveriam buscar um tratamento. Sim, deveriam buscar um tratamento. Por isso eu toquei na bipolaridade, entendeu? Porque eu achei muito parecido. O que é bacana a gente colocar é que mesmo pessoas que não têm uma doença mental, ou seja, nós aqui, nós temos um estilo teoricamente. Teoricamente. De perto ninguém é normal. Mas, enfim, até o fim do programa. Vamos esperar. Enfim, teoricamente, as pessoas normais, elas têm um estilo atributivo, que pode ser mais pessimista, mais otimista, mais realista. Se você tem um estilo mais otimista, você tem algumas vantagens. Se você não tem, se tem um estilo pessimista, você pode trabalhar para um estilo mais otimista. Você é mais otimista ou mais pessimista, João? Olha, eu acho que eu me colocaria entre os realistas. Mas eu acho também assim, que nenhum pessimista vai dizer que é pessimista. Ele vai dizer que é realista, né? A nuvenzinha cinza que está pairando ali, né? O cara não vai, eu sou pessimista, eu sou realista. A realidade e você, Dina, você é mais otimista, mais pessimista, mais realista? Nós, os africanos, devemos estar sempre optimistas. E temos um dever que pende sobre nós. Um dever que pende sobre a gente de ser otimistas. Porque não é fácil de detectar esses graus todos que a senhora está aí a falar. E, portanto, sentimos esse dever de ser otimistas. E estamos aí. Estamos acompanhando a dinâmica do mundo. Fernanda? Sou um cara otimista. É? Uns momentinhos meio tristões, mas tudo normal. Roseli? Eu acho que eu sou um pouco realista e otimista. Né? Eu sou pé no chão, mas eu também penso grande.
Penso positivo. Eu acho que para você ter alguma coisa na vida hoje em dia, você tem que ter esse otimismo, né? Inerente a qualquer serviço, qualquer trabalho, qualquer ação que você vai fazer. Senão fica mais difícil ainda. Com certeza, né? Luiz de Mello, e você? No meu primeiro passo é engraçado, eu sou meio pessimista no início. Depois eu vou procurando ver os pontos, sabe, positivos, negativos, põe um pé na realidade, daí eu começo, é isso, eu acredito muito na coisa. Eu procuro estabelecer essa coisa, essa passagem, daí você entra com a fé mesmo, de acreditar que é possível sim, né? Mas primeiro eu brigo sempre. Primeiro é não, né? Sempre não sei se isso vai dar certo, não é coisa. E as pessoas dizem, mas as tuas atitudes não são de uma pessoa pessimista. Porque você racionaliza depois. Exatamente. Você, Mônica, Carlos Ferreira, Espírito de Paulo? Não, eu era pessimista, nem eu mesmo me aguentava, de tão chata que eu era. Só que eu acabei estudando e utilizando algumas estratégias que hoje eu utilizo com os meus clientes em mim, e funcionou muito bem. Então, hoje eu diria que eu sou otimista funcional. Conseguiu. E que eu faço o que o Luiz faz. Sabe, São Tomé. Quero ver para crer. Ver para crer. Sabe, tem uma teoria, sabe aquela coisa toda ok. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Pronto, daí sim. Eu também a partir gosto do momento de desconfiar um pouco. do São Tomé, ver para crer, pronto. Daí já começou a funcionar, daí acredito e defendo essa tese até o fim. Então, nem que depois, na frente, ela vai estar errada, mas aí você, pelo menos você defendeu aqui. Aí Ficar em você cima vai... do muro é que é terrível, assim, né? aí A sensação, péssimo. sabe, de dar uma tese, principalmente no trabalho, mesmo dentro de posicionamentos mesmo na vida. Eu volto aí daqui a pouquinho. Quando eu fiz a abertura do programa, eu falei que o personagem, né, de ausência é uma pessoa que está meio tristonha, né, meio derrubada. É isso mesmo? Total solidão. Total solidão numa cidade destruída. E na Também não tem realidade, nada a favor para ajudar, coitado. Não, né? mas é aí que começa a surgir, por isso que eu digo, surgir um mundo, né, que ele próprio criou, né, de convivência para suprir, né, essa total ausência de tudo, ausência de água, ausência de alimento, ausência de som, ausência de silêncio, né, ausência de uma série de coisas, né, afetivas. A única companhia que ele tem é um peixinho que ele cuida, com quem ele divide essa água. Então ele cria esse universo, essa água, esse racionamento de água nesse momento é dividido com esse ser, né, que uma pessoa é um peixinho. E você se comunica com ele como? Através dessa convivência, porque o espetáculo ele não tem palavras. Não tem palavras. Só Existem gestos. sons, existe respiração, existe uma série de coisas assim que vão pontuando, né, dentro da coisa. E a música é fundamental dentro desse trabalho, que é totalmente o teatro que a gente chama de teatro gestual, né, que é um trabalho que a companhia do AD já vem desenvolvendo há mais de 15 anos, que eles são radicados na França, né, e agora estão abrindo um braço aqui no Rio de Janeiro, que os dois são brasileiros, né, o Arthur Ribeiro e o André Curti, e com esse espaço de residência aqui ao pé de Santa Teresa, ali na Glória. Então, é o primeiro trabalho que está estreando no Brasil. Geralmente estreiam os espetáculos, faz a estreia mundial na França, né, e depois vem para o Brasil. Agora estão fazendo esse caminho inverso. E é a primeira vez também que eles estão dirigindo, né, um ator que eles não estão no palco ao mesmo tempo. Que eles são criadores, executam e fazer... E eles são atores também? São atores. São dessa bailarinas, São tudo? duas pessoas. Há muito tempo que eu não convivia com um processo tão intenso de criação como esses dois artistas. Que Mas só você no palco, eles estão por trás. É um espetáculo solo. É um espetáculo solo. E como é que a gente pergunta assim, a dramaturgia desse espetáculo? Exatamente, não tem todo mundo fala palavras, texto e direção de não sei o quê. Não, porque não texto e existe. direção de não tem. Não, exatamente. Existe uma dramaturgia, sim, que ela é escrita. No gestual. Dentro desse processo. É um conto, né? Então, ele é contado através da movimentação, do gesto, da manipulação dos objetos, né, dessa relação muito solitária que tem muito a ver com o processo de criação
do artista mesmo em si. Por mais que eles tenham uma equipe fantástica, né, dentro da parte de cenografia, de figurino, as músicas do Fernando Mota, que é um compositor português, né, que mora em Lisboa, quer dizer, eles têm uma equipe, e agora estão estabelecendo uma equipe aqui também no Brasil, né, de criação. Quer dizer, você está sempre cercado por pessoas incríveis, te dando assessoria, né, te colocando dentro desse universo. Dessa técnica específica que eles têm, mas ao mesmo tempo, quer dizer, tem certas soluções, enfim, né, que dependem só de você. Né? Então é um processo também bastante solitário, assim. Eles trabalham em Paris e agora estão abrindo essa perna. Exatamente. Eles têm um centro em Paris, né? Todos os espetáculos. E é sempre baseado nisso, no gesto, no trabalho gestual, que eles vêm fazendo essa pesquisa desde o primeiro espetáculo deles, que eles encontraram a característica, né? O casamento artístico em relação ao que tipo de teatro que eles estavam. Porque eles tinham uma formação de teatro, daí foram para a dança, daí começaram a fazer, enfim, uma pesquisa, né, de gestos, de movimentos, através das técnicas orientais também, experiências com grandes criadores franceses, e depois acharam a maneira de expressar e que acabou resultando em espetáculos belíssimos. Você que acho já que todo os mundo conhecia? de muita admiração artística, porque eu venho de um teatro totalmente calcado na palavra, né? Apesar da pesquisa estar sempre muito presente, né? Com Antunes, enfim, todos esses 10 anos que eu passei no Centro de Pesquisa Teatral com Antunes. E então era uma admiração mútua, e era um trabalho de uma precisão incrível. Você olha assim no palco, aparentemente nada dá errado, dá tudo certinho. Então, passar por essa experiência foi... E quando surgiu, né, esses encontros, essas coisas, eu falei, não, é um tipo de experiência que eu... Quero fazer. Tinha necessidade não teve né? de retomar. Sim, né? Teve sim. Foi um... E a gente está fazendo a estreia dele aqui. Essa foto é de cena. É foto de cena. Você está bem... É um espetáculo muito poético, é uma poesia através do movimento, sabe? É uma coisa que as pessoas se emocionam muito, porque tem muito a ver com essa coisa, essa ausência, né, que o ser humano está passando, né? E se fala Nova York, se fala da coisa do asteroide, do Apophis, que vai passar em 2036, 4 de abril, fala em como? Nova Você não York. tem palavra, Foi, rádio? não, eu digo foi... foi uma matéria que eles leram na época do início, mas isso tudo foi esquecido, porque ele pode estar acontecendo em qualquer lugar, ele pode estar acontecendo aqui no centro do Rio de Janeiro, porque essa ausência, essa dificuldade de comunicação, esse pânico, né? Porque às vezes eu digo assim, ele não sai por quê? Por que ele não abre essa porta, ele não sai, não vai enfrentar? Né? Mas hoje em dia, e ele está numa situação limite ali, né? de fim de um... E hoje em dia a gente vê, né, muitas pessoas jovens, né, elas estão em plena lagoa da Rodrigo de Freitas, com aquela paisagem inteira, e elas não têm coragem de abrir a porta do seu apartamento e sair. Né? O pânico, as pessoas estão em pânico, né? O medo, né, do que existe lá fora. Né? Então, isso é um espetáculo de muita identificação, inclusive dentro dessa própria... E eu acho ele um personagem extremamente otimista, porque ele está numa situação nada, e ele encontra poesia, ele encontra, sabe, um consolo, o lado criança, o lado lúdico dele, sabe, de brincar, de se divertir com os ratinhos, né? de atazanar os ratinhos, de fazer uma tortura nos ratinhos, sabe? É um processo que às vezes você fala, nossa, de uma crueldade, mas ao mesmo tempo que você fala assim, o que a solidão provoca, né? É o que ela tira, né? As coisas mais cruéis do ser humano também, né? Quando ele está em situação limite. Então é um espetáculo muito, muito interessante, assim, dentro dessa linha do teatro gestual, que para mim foi um desafio muito grande, assim. Então vamos ver o VT. Temos VT?
O cenário, você falou que você passa no último andar de um prédio. Como se ele tivesse aprisionado no último, sabe aquelas casas de máquina, né? Sim. Uma cobertura Um terraço de prédio. que não tem glamour, né? Exatamente. Que tem todo esse universo que ele criou com essas coisas, esse resto, esses encanamentos. É quase como se fosse um gato de encanamento. Quando começar a escassez da água, quando você tem esses gatos de luz que acontecem, provavelmente as pessoas vão puxar cano dos vizinhos para tentar trazer água para sua casa, né? Então, esse universo em que ele habita, ele criou toda essa situação que parece um pouco de laboratório. E ele está vestido um pouco com uma armadura, como é? Porque esse cenário e figurinos são de quem? O cenário é do Fernando Melo, né, que é maravilhoso. Os figurinos é da Tiziana. E esses objetos, a Maria Adélia, que é uma artista plástica, atriz também, que também está radicada na França, trabalhou muito tempo com a Ariane Muschini também, os meninos também trabalharam. E que tem esse dom de transformar também esses objetos. Então você vê ali, por exemplo, aquela mesinha minha, era a antiga churrasqueira dos funcionários, das pessoas que estavam fazendo a obra nessa residência que eles têm aqui no Rio de Janeiro, que foi uma churrasqueira que foi transformada numa mesa, que foi, sabe, que estava lá ainda com cheirinho de churrasco, né? A cobertura era da Claraboia, que uma tempestade no Rio de Janeiro estourou. Logo que a gente começou a fazer os ensaios, essa história até está no programa. No programa eu li que está ali, o telhado dele, caiu o teto. A gente começou a ensaiar com uma cobertura de plástico, né? Quer dizer, então tem muitas coisas desses encanamentos do próprio cenário que vieram dessa reforma que está sendo feita nesse espaço, nesse casarão. Foram 6 meses de trabalho, uma residência mesmo artística. E vai ser uma temporada longa, né? A gente faz, não, aqui no Brasil a gente está fazendo esse lançamento temporada curtíssima. Não, mas aqui no Rio, depois tem Brasília, depois tem Paris. Brasília, daí a gente faz a estreia mundial em Paris. Da França. Exatamente, porque lá tudo é programado com ano. Então esse espetáculo já está programado mesmo antes dele ter sido criado, por causa já da trajetória que eles têm na França, né? Para fazer esse lançamento agora e depois para 2013, 2014, para fazer toda essa programação. E você vai ficar por conta desse espetáculo? Vou ficar por conta desse espetáculo. A TV também acabou de ter você. Eu emendei dois trabalhos que foram ótimos. Acabei de sair agora do Amor Eterno Amor, né, que acabou uma semana antes da estreia. Que foi... Nossa, me deu um branco agora. Eu vi uns dias Amor Eterno Amor, porque é cedo para mim. Oi? Eu estou sempre no caminho de casa, que era horário das 6. Exatamente. Mas aí eu pegava algumas vezes, casado com com Cássia Kiss monstra, né? Vários. Agora Cássia Kiss não é monstra, quem é monstra é a personagem da Cássia Kiss, né? Vamos botar isso claro. Agora a gente está até estão reprisando também no Viva o JK, que ela também foi minha esposa, mas lá quem judiava dela era eu. Era você. Agora dessa vez a gente já fez vários casais de parcerias dentro da televisão. Ela era um caso seríssimo, né? De loucura. Não é? Completamente. Enlouqueceu o filho. A culpa era da mãe ali. Loucura, exatamente. Você escapou dava aquela filho, agonia, aquela proteção, filho e mãe, aquela coisa toda. Eu ficava só olhando de longe, falei, vamos ver no que dá isso aí. Vamos ver para onde que a Elizabeth Sheen vai levar isso. Mas foi boa a novela, foi muito boa. Foi ótima, as pessoas curtiram muito. E me deu um gás também, porque ao mesmo tempo eu estava ensaiando esse espetáculo, que era tudo muito novo, né, para mim. Deve ser para um ator, né? Não sei não falar, não sei. Mas isso é espetacular, assim, porque tem uma coisa de universalidade. Ele vai fazer em qualquer país. Qualquer país do mundo, é verdade. A companhia, independente da linguagem, porque, por exemplo, a companhia, enquanto a gente estava ensaiando, ela estava fazendo Coreia, Taiwan, porque hoje em dia, onde está o dinheiro é ali, né? Os países árabes, essa coisa toda. Então, essa turnê agora eles estão fazendo aqui, vão fazer no Festival de Montreal agora, também no Canadá, porque é uma linguagem universal, né? E de muita boa qualidade. Por isso eles são os nossos maiores representantes dentro desse tipo de... Pode caminhar. Eu vendo o vídeo que a música tem uma importância fundamental, né? Na demonstração das emoções. Eles trabalharam com a gente, o Fernando Melo veio de Lisboa, ficou aqui também um tempo, porque ela vai pontuando todo o trabalho. E é muito em cima do ator, muito em cima do tempo.
sabe, e isso aqui não é bom musicalmente, mas não funciona para o espetáculo. Então é um processo bastante enriquecedor. Né? Exatamente. Interessantíssimo. A música é tudo, né? E ela é universal por si mesma. Né? Fala pra todo Pode mundo. levar tudo para todos os países. Com certeza. Muito bom. Volto aí daqui a pouquinho, tá? Queria aproveitar para agradecer ao André Dias, da Globo, a liberação do ator Luiz Melo para o Sem Censura hoje. Muito obrigada. Continue liberando, tá? Fala que você gostou para dar força. Obrigado, André. Amei. Brincadeira. Intervalo, a gente volta já já. A gente volta falando de outras coisas funcionais, que não só o otimismo e o pessimismo. A gente volta falando dos alimentos funcionais, porque eles estão na moda, mas a gente volta falando do excesso da moda, né? Exatamente. Assim como na própria moda, às vezes, provoca o ridículo, nesse caso dos alimentos pode provocar uma pane na saúde. A gente vai tentar se prevenir ouvindo a Roseli Rossi. A gente vai falar da África e a gente vai falar de música com o Fernando Temporão e o João Calado. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. 2232 3271. Assunto de Roseli Rossi hoje são os alimentos da moda. A chia, o óleo de coco, essas coisas, né? O amaranto, porque toda hora tem uma farinha de banana, não sei o quê, farinha da banana verde, né? Eu acho que esse tema é muito bem-vindo, né? Eu fiquei muito contente de estar aqui hoje falando sobre bom. isso. A gente adora quando você vem. Ai, que bom. Eu também adoro vir aqui, eu acho muito interativo, muito proveitoso. E as pessoas estão, assim, nessa ânsia de informação. Eu vejo que chegam ao meu consultório sempre... E aí, Roseli, como é que eu posso usar? É bom para mim? Em que quantidade? De que forma? Esse alimento, ou a chia, ou o suco de uva, ou o chocolate, ou óleo de coco, como eu posso usar isso? Né? E eu vejo que muitos pacientes, pessoas acabam comprando todo esse arsenal que aparece na mídia hoje e não sabem como utilizar. E acabam até jogando fora, vence a validade. E falam, eu não tenho coragem de usar isso, eu pus no copo, pus no prato, achei horrível, aparência feia. Você foi lá em casa algum dia desse, olhou a minha prateleira, porque é pra mim esse texto. Não é verdade? Mas sou a rainha de fazer isso. Então não adianta, né? Então calma. Eu acho que a nutrição hoje é uma ciência que, como ciência, graças a Deus, está em constante mudanças, através dos estudos científicos, a gente vai buscando embasamento para poder estar aí orientando, informando toda a população, mas em benefício à saúde. O que às vezes não é bem colocado é que se esses alimentos, mesmo com toda a função benéfica, se forem utilizados para pessoas indevidamente, né, com quantidades abusivas, enfim, ou para até pessoas que não possam utilizar, aí eles vão agir contrariamente. E aí vem também a mídia matando em cima que o alimento faz mal, que faz isso, faz aquilo, vai tudo por água abaixo, todo o benefício que ele faz. Então, para tudo, eu quero dizer, não tem milagre, né? É questão de bom senso, de equilíbrio na vida, né? Como a Mônica bem falou, eu acho que essa é a palavra mágica realmente. Então, a gente tem os benefícios de cada um deles, que eu vou discorrer, mas também tem seus prejuízos se tiverem no excesso, né? Óleo de coco tem algum fundamento? Tem muito fundamento, a gente tem muito estudo bem embasado a respeito do óleo de coco. O que as pessoas assustam é porque 90% do óleo de coco é gordura saturada. Só que de 40% a 70% dessa gordura saturada é feita ela é composta de ácido láurico, que tem um ácido graxo que ele tem uma função diferente no organismo. Ele é absorvido rapidamente e ele funciona como energético, ele vai promover uma energia de uma maneira mais
facilitada. Ao contrário de outras gorduras que são facilmente depositadas, aumentando o risco de aterosclerose, enfim, colesterol. Mas você acha que o óleo de coco deve ser tomado em pílula, deve ser usado para cozinhar, deve ser tomado a colher, assim, igual a gente tomava aquele que tinha um bacalhau? Como é que chama? Óleo de fígado óleo de fígado de bacalhau. Ui. Então, o que acontece? A gente não, porque eles nem ouviram falar, mas quando eu era pequeno não tinha isso. Além dessa função, ele é importantíssimo como antifúngico, antibactericida. Então, é muito legal para as mulheres que têm candidíase ou com H. pylori, que tem esse problema gástrico, que pode gerar uma gastrite, né? Que pode ter essa bactéria. Então, ele é muito utilizado também para isso. Mas você acha que deve ser usado na comida ou... O óleo de coco deve ser usado, o melhor é que se utilize ele da forma líquida. Ou quem consegue ingerir, porque tem muitas pessoas que adoram o gosto de coco, do óleo inclusive, e comem com a fruta, nos shakes, nas vitaminas. E também a gente pode usar para você poder fazer um arroz, de repente colocar ele num peixe, que vai parecer um óleo um leite de coco, num molho. Fica super legal, porque assim, ele tem um sabor levemente com o sabor do coco, e não é nada agressivo. Mas o comprimido resolve também ou não? O comprimido, a gente tem muito pouca quantidade no comprimido. Os trabalhos, eles são embasados a nível de 1 a 3 gramas por dia. Em adultos sadios, isso Uma colher de sobremesa? De 1 a 3 colheres de sopa, sobremesa por dia. No máximo, tá? Ah, tá. É isso. Agora, todo caso é um caso, cada um é cada um. Sim, mas ele pode ajudar, por exemplo, com uma colher de sobremesa dia ou uma colher de sopa dia? Sim, e deve ser começado sempre, qualquer alimento que você nunca consumiu, o ideal é que você consuma sempre numa dosagem mínima diária e vá aumentando gradativamente. Para você sentir como é que o seu organismo vai... qual é a resposta que você vai ter. Porque, de repente, se é uma pessoa que já tem um trânsito intestinal acelerado, a gente não pode esquecer que é uma gordura e, como tal, ela também vai fazer uma aceleração na função intestinal. Sem contar que as pessoas também podem sentir náuseas ao tomar. Então, enfim, tudo isso, ou dor de cabeça, enfim, alguns sintomas indesejados podem acontecer se tomar da forma indevida ou exageradamente. Agora, tem gente que o apelo foi emagrecimento para o óleo de coco. O que a gente viu aí? Muita gente tomando ele assim aos goles, né? Então toda hora, não fazia nada certo e tomava óleo de coco, não dá certo também, né? Então vale lembrar isso. O suco de uva que me preocupou quando você falou, por que você pensa nele como perigoso por conta de ser muito, como é que chama? De ter como é que chama mesmo? Índice glicêmico alto? Ah, sim. O suco de uva também tem que ser realmente tem muito administrado. açúcar, né? Porque ele tem um índice glicêmico alto por conta da fruta. Porque é fruta. Toda fruta, quando ela é transformada em suco, ela não tem a fibra aí, que diminui a ação da fibra e vai aumentar o índice glicêmico. Ela está concentrada, na forma concentrada. Então, um cuidado que a gente tem que ter é para os diabéticos, para as pessoas que já têm hipoglicemia, que têm uma disfunção entre insulina e glicose, para que a gente não promova aí maior disfunção. Agora, também dá para colocar ele, tipo 50 ml, junto com um outro alimento, em combinação, para a gente não ter esse problema com relação a isso. Não pode tomar uma overdose de suco de uva. Não, também não dá, né? Agora, é bacana. Oba, né? Tem resveratrol, né? Tem muito resveratrol. É uma delícia. É uma delícia. E a gente vai tomar um litro coloca todo. numa taça, faz de conta que está bebendo um bom vinho, né? Bom Porque, vinho, exatamente. Tem gente que fica Ele é até... excelente, combate o envelhecimento celular, anticancerígeno, realmente os São tantas vantagens que a gente vai tomar um litro. O resveratrol é uma das substâncias hoje mais estudadas, né? Então ele é um ativo importantíssimo presente na nossa uva e quanto mais escura, melhor, maior teor de resveratrol a gente tem. Então ele realmente tem funções bacanas demais, a nível de baixar o LDL colesterol, de diminuir essa oxidação que tem a gordura no nosso corpo. Então, ele é excelente para a circulação, um cardioprotetor de primeira. Suco de uva é ótimo para o atleta pós-treino, né? Para o início do dia, para as nossas crianças. Olha aí, o suco de uva integral, em vez de consumir tantos sucos industrializados, nada a ver, né? Refrigerante. Porque o suco de uva também tem orgânico.
Não, é esse né? mesmo que eu Tem tô falando. É muito legal Integral, isso. orgânico, sem E adição os de outros açúcar. sucos você tem que ralar um pouco. pra Agora a gente conseguir pode orgânico. diluir um pouquinho ele, se for o caso também, né? Que a pessoa não Fazer quer tipo tomar um refresco. misturar um pouquinho da água ou de um leite de soja, enfim, dá para você poder unir aí as Dá duas pra brincar, coisas, né? A soja indicada só para mulher, porque eu sempre leio coisas dizendo que para homem não é legal. Não é que para o homem não é legal. O excesso da soja para o homem pode provocar alguns distúrbios. Também os estudos... Justo aquele que eles detestam, né? Infertilidade. Então é melhor ginecomastia, realmente. Porque como a soja tem um ativo que é a isoflavona, que ela tem o mesmo receptor celular do estrogênio, que é o hormônio feminino, então ela pode promover isso desde que seja consumida de uma forma excessiva. Então, você consumiu o leite de soja, o suco de soja, o grão de soja, a carne de soja, tudo porque a soja é boa, também não é assim, tá vendo? Agora, ela tem Abaixa muito as overdoses. isso aí. Abaixa as overdoses de tudo, né? Agora, é Não excelente. serve. Ela é excelente Para as como mulheres fonte é muito proteica. bom também. Muito. A gente percebe nitidamente que a utilização da soja, né, de uma forma correta, ela vai amenizar os efeitos de TPM, de menopausa, enfim, ela também melhora a colesterol, ela melhora a massa óssea, né, na mulher que quando chega no climatério e menopausa sofre com osteopenia, osteoporose. Então a soja é muito bem orientada, os estudos são embasados em 25 gramas por dia desse ativo, que mais ou menos dão em torno de 6 colheres de sopa de leite em pó, né, ou 180 gramas da carne de soja, né, que é a proteína texturizada de soja, ou até mesmo do grão da soja. A quinoa. A quinoa é fantástica como um cereal diferenciado de todos os outros, porque além de fonte de carboidrato, ela tem muito aminoácidos. Então, ela tem um aminoácido predominante que é a lisina, que melhora muito o sistema imunológico. Então, a quinoa, ela é fonte de muitas vitaminas, minerais, esses aminoácidos que formam proteínas. Então, a quinoa tem um traço importante dentro da composição, que ela é isenta de glúten. Pois é, isso então, é maravilhoso. Maravilhoso né? para as pessoas que têm intolerância ou são alérgicas ao glúten. É os celíacos. Celíacos, exatamente. Então, melhora a função intestinal, é muito bom. Também pode ser administrada para crianças, né? Então, eu sempre recomendo às mães aí para colocar no lanche dos filhos. Tem várias formas de utilização da quinoa, em farinha, em flocos, em grão, em macarrão, em biscoitos. Hoje a gente tem muito ela de uma forma muito diversificada e também a gente pode utilizá-la na culinária de N formas. Então, basta assim a gente poder saber em tortas, em bolos, né? Na própria vitamina, fica super interessante. Empanar com a farinha, olha só que legal, com a farinha de quinoa, tudo dá para se fazer. E fica muito gostoso. Quinoa é versátil mesmo. Versátil, é muito bacana. E o tal do chocolate? O chocolate amargo. todo mundo merece aí, né? Ele deixa sempre a gente muito otimista, viu, o chocolate? A partir do momento que a gente come, a gente fica feliz e otimista, né? Com certeza. Chocolate hoje, lógico, recomendado é sempre com maior teor de cacau, porque ele tem redução do açúcar e da gordura, porque o benefício do chocolate está justamente no conteúdo do cacau, com esse teor de polifenóis, é incrível. Então, ele é um cardioprotetor, ele melhora a nossa circulação, porque ele é um vasodilatador. Para a pessoa que é hipertensa, ela tem muito benefício com o consumo do cacau. Para as pessoas estressadas, então, é maravilhoso, porque ele acalma, ele é um ansiolítico. E, assim, a palatividade do chocolate, né? O chocolate, você já cheira, você chega num lugar que tem chocolate, o ambiente fica mais prazeroso, né? É muito verdade, gostoso. mas sempre é aquele chocolate ao leite, né? Mas e daí... esse que você está falando é aquele 70% de cacau. Acima de 50 que ele já demonstra quase benefício. vizinho do chocolate, porque não é o mesmo gosto. Mas é questão de costume, a palatividade. A partir do momento que você começa a consumi-lo e ter a resposta positiva, com certeza você vai começar a ficar... Você vai ficando tão otimista que você até se convence que ele é um chocolate. E é maravilhoso. Mas o excesso do otimismo também não é bom, né? Mas
não, tô chegando ao funcional aqui. É verdade. Chocolate 50%. Acima de 50 sempre. E, gente, chupar chocolate, né? Apreciar ele, fazer durar enquanto está na sua boca. Eu digo assim para as pessoas que o prazer da comida só está presente enquanto está na boca. Depois que engoliu, acabou. Vai tudo para a cintura, para a barriga. Exatamente. E todos esses alimentos... Aproveita enquanto está na boca, que gostoso. E esses alimentos, eu digo assim, que eles devem fazer parte da rotina, da frequência, né, do cotidiano dos hábitos alimentares. Eles não podem ser consumidos um dia, porque a mídia falou que é bom, e depois ser esquecidos e consumidos daqui 2 semanas. Então, para eles continuidade é importante. Terem a propriedade funcional, é importante a gente sempre estar administrando na quantidade certas, para as pessoas certas, realmente, e de uma forma gostosa. Porque se o alimento for só saudável, a pessoa não tem continuidade. Então, para aí que existe, por isso que tem um nutricionista, para a gente poder orientar que tipo de receita, que forma de preparo tem, e eles têm que estar inseridos dentro de uma alimentação saudável. Então, não adianta a pessoa comer um alimento da moda ou funcional, porque todo mundo está falando que é legal, e no contexto geral, no dia a dia, ela está simplesmente se alimentando de várias guloseimas e alimentos industrializados, cheios aí de conservantes, corantes, aditivos, que vão ser sinalizados como toxinas, e aí esses não vão poder cumprir a função deles no nosso organismo, com certeza. O bacana desses alimentos da moda, que a gente chama de alimentos da moda, chia, quinoa e tal, é que você tem que fazer alguma coisa com eles. Sim. E nem que você vai fazer alguma coisa com eles, você já não tem o amarelo crepúsculo, o azul brilhante, aqueles corantes horrorosos, que tem os nomes lindos. Sim, ele não tem... E que estão lá naquele rótulo, olhando para você, assim... porque a gente come com os olhos primeiro, né? Você vai ter que misturar num suco, não é? Uma vitamina, ou numa massa de pão, de bolo, enfim, alguma coisa nesse formato. Sim, mas vai ficar uma coisa prazerosa, mas não é aquela coisa... Mas a gente sabe, torna cheia bonita, de né? adoçante, cheia de... Não fica, porque assim, a indústria, ela vai mascarar. É lógico, ela tem toda a técnica para poder mascarar o produto, e por mais feio que ele seja, ela vai dar uma aparência bonita naquilo. Porque a hora que você compra, você, como eu falei, come com os olhos. Se aquilo tiver com uma aparência legal, você vai, lógico, pela essa primeira impressão. Agora, com certeza, você pode também estar oferecendo algumas informações para você colocar esse alimento funcional, esse alimento bom, de uma forma também visivelmente agradável. Porque senão a pessoa não vai conseguir comer. E dá para fazer isso perfeitamente. Né? Por isso que a gente dá toda a orientação para as pessoas. E a própria indústria assimilou um pouco isso, né? Porque assim, você vai no supermercado hoje em dia, você fica até em dúvida para comprar pão. Né? Porque tem pão de iogurte, de quinoa, de canela, de amaranto, de castanha do Pará, não é? Tem tudo. Agora, uma coisa legal também... É difícil, também, não é mais assim, pão. Agora, uma coisa muito bacana que eu acho que é importante também informar é a questão da variabilidade. A gente precisa variar a alimentação, diversificar. Porque igual aquela os pais coisa... da gente faziam. Porque só comer aquilo, aquela monotonia de todo dia, igual linhaça, né, que a gente não falou ainda, também é um alimento da moda, enfim, já é uma coisa mais, mais antiga. Está na moda há mais tempo. Mais tempo, mas continua ainda as pessoas com muita dúvida a respeito dela. Enfim, mas comer demais linhaça, ou comer demais quinoa, a pessoa que só fica voltada para aquilo, ela pode criar uma intolerância alimentar, pela saturação do alimento no organismo. Então, a diversidade é muito importante, a rotatividade, para que a gente consuma isso de uma forma melhor possível, né? Tire o melhor proveito de tudo isso. Tá certo, eu vou voltar aí daqui a pouco com outras perguntas. Okay? Pois não. Um pouco que eu queria perguntar só sobre as dietas. Que as pessoas às vezes não tomam em consideração a própria genética. Sim. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu sou da Guiné, e o Senegal, que já fica ao norte da Guiné, as pessoas têm uma outra genética. As mulheres senegalesas são magritas e altas. Aliás, o povo senegalês, o povo guineense é mais baixinho, tem as curvas. Eu nunca posso crer ter a mesma forma como uma senegalesa. Não sou. Eu nasci numa outra região, num outro ambiente, a minha alimentação é outra. Então, o que fazem hoje é as pessoas tentam comer esses alimentos à moda para emagrecer, para emagrecimento, que eu estou a ver aqui que é o tema,
E sem pensar que a minha genética é essa. Olhar para a estrutura da sua mãe, por exemplo, do seu pai, a sua tendência. Às vezes você não pode restringir tudo isso para chegar lá. Sim. Vai e volta. Então, aquele esticar, às vezes, cansa o nosso corpo. E nós podemos sentir isso. Sim, com certeza. Mesmo na nossa alimentação, eu sinto, por exemplo, nós não temos acesso a nutricionistas, por exemplo, muitas pessoas lá do meu país, mas eu vi que a minha mãe tinha uma alimentação saudável, porque naquela altura não se corria atrás dessas coisas todas. Ela alimentava o natural, a galinha lá da casa, comia muito aquilo que ela tinha, mas ela nunca teve celulite. Eu tenho. É a própria alimentação que nós corremos, às vezes corremos atrás de muita coisa. Exatamente. Que nos cria esse problema todo. Com certeza. Tanto é que assim, nós estamos caminhando com a ciência agora a nutrigenética, né, que também nos vai amparar, nos dar um suporte para que a gente administre uma alimentação de acordo com o seu genoma. Né? Isso é importante. E o ambiente que você vive, isso também é importante. Nós também estamos resgatando a alimentação mais caseira, mais natural, né? Sem tanta alimentação industrializada. Então, acho que assim, a tecnologia, a modernidade nos trouxe grandes avanços, mas na área da alimentação, muita coisa ficou em prejuízo. Porque pela facilidade hoje que a gente tem de passar num fast food, comprar um alimento pronto, a mãe foi para o mercado de trabalho e acabou deixando um pouquinho dessa tarefa, né, para outras pessoas que não têm essa informação. Então, assim, aquela coisa de comprar coisa pronta e pôr no micro-ondas, esquentar e tá pronto e comeu, poxa, até quando que nós vamos aguentar isso? Nós não fomos programados para consumir esse tipo de alimento. Então, muitas das doenças que estão hoje acontecendo são porque elas eram para acontecer lá em 70 anos, 80 anos, elas estão acontecendo mais precoce porque o consumo está exagerado de alimentos industrializados e também porque não se considera o que você falou, né? A questão biotipo. Genética. Eu sou exatamente. A minha família é toda de uma linhagem tal, de uma estrutura tal. Então, geneticamente, a minha tendência é essa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Hoje estamos a tentar convencer, numa campanha na Guiné-Bissau, para convencer as meninas de que ser modelo, você não precisa ter o padrão de uma mulher, de uma europeia. Por exemplo, magrinha, magrinha, magrinha. Você não é essa. Olha para a maioria das mulheres, enxerga. Olha para a maioria das mulheres guineenses, como é que elas são? São de uma altura 1,60, 69, 1,70, com o seu corpaço. É você. Então, o modelo dessa sociedade é você. Você é assim. Não tenta tomar medicamentos, chás, não adianta porque você vai voltar. Com certeza. Vai voltar outra vez à sua estrutura. Porque essa é a sua. Não foi programada geneticamente para ser assim ou assado. Obrigada. Valeu. Ô, Dina, e você mostra tudo isso? Vocês mostram no programa no Nova África todas essas questões da África, que vão desde a alimentação e dos sonhos até o dia a dia? Tudo. Essa temporada não mostrou tudo da África. Mas mostrou uma boa parte. Tudo, né? Vai mostrando pedacinhos, uma boa claro. parte da África. Nunca vamos conseguir mostrar tudo de um país ou de um povo. Né? Estamos sonhando com uma nova temporada. Mostrando, né? A cada temporada a gente mostra mais uma trecho, parte. Porque o programa desta vez, essa segunda temporada, cobriu 30 países. A África tem 55, né? Cobriu 30 países e os temas são também... Portanto, poucos temas, né? Poucos temas. Por isso que eu te falei que nunca consegue cobrir tudo. Porque nunca consegue, mas cobriu uma boa parte. Mas é claro, mas o barato é esse, que você vai passar anos e anos mostrando. Dessa temporada já vai se poder conhecer a África, os africanos, a sua cultura, a tradição, a gastronomia, tudo que nos liga com os brasileiros. E quando você falou com a Roseli sobre as meninas, né? Da Guiné, eles... a alimentação é muito diferente? Grãos? É muito. Arroz é base, mas consumimos muito peixe, porque é o que Deus nos deu, né? O mar.
carne também se consome, mas é caro. Como as pessoas peixe é não mais têm popular, muita né? Mais capacidade acesso de é maior. compra, assim, então o peixe é o mais acessível. Que bom, né? Tem um lado legal que para a saúde é melhor. Legal, certeza, para o bem exercício. melhor. Temos um mar que nos dá muito peixe e é barato. Então o acesso ao peixe é muito. Legumes temos, porque chove muito na minha terra, 6 meses de chuva, então essa coisa que Deus nos deu, que eu agradeço. A base da alimentação da Guiné é arroz, peixe, muitos legumes, muita fruta. E hoje é a data, é o dia da independência da Guiné. independência da Guiné. Portanto, faz 38 anos. 38 anos. Um país novo, né? Novíssimo. E com uma população jovem, 62% da população é jovem, com uma esperança enorme de um dia poder ser, portanto, no contexto das nações, conseguir realmente chegar a essa globalização que tanto se fala. Ainda está só formal. Pensamos que um dia vamos poder. Estando aqui hoje, para mim, já é um orgulho. É um orgulho para mim porque a Guiné-Bissau é um país tão pequeno, que passa despercebido. Pouco se fala da Guiné, já se fala pouco da África, né? Então imagina da Guiné, que é um país que quase não aparece no mapa. E hoje, estando aqui, o dia da minha independência, lançamento do Nova África, que é um programa que eu considero que tem 3 pontos muito importantes. A segunda temporada, que é mais abrangente, porque já se tocou a 30 países da África, falar do povo, da sua cultura, da sua tradição, da sua gastronomia, esporte, tudo mais. E também a própria forma que, portanto, a Cinevídeo conduziu a produção, incluindo os africanos. Portanto, deixando os africanos falar da África. Mostrar para os brasileiros o que é a África, quem são os africanos, o que comem, que língua falam. Tanto da Guiné, especialmente, que fala português como os brasileiros. Para mim é um prazer estar aqui. Que bom, para nós O também. programa foi muito bem pensado. Obrigado, tá bonito? TV Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado, Guiné-Bissau. Portanto, obrigada, Cinevídeo, por pensar esse programa. Muito interessante. Falar Vamos disso. conferir, então, a partir da próxima sexta? Hoje o lançamento, e acho que a partir da próxima sexta já vai começar a passar. Serão mais de 30 países, 26 capítulos. 26 minutos, 26 capítulos, 26 minutos por capítulo. Portanto, falando de tudo sobre a África. Da voz dos africanos e aos olhos deles. Tá certo. Um olhar dos africanos. A gente tem uma chamadinha, um VT, Tá bem. do Nova África. Vamos conferir? Valeu, África. Vamos esperar para conferir. O Nova África é um programa único. Os africanos estão à espera que se divulgue. O programa está feito, agora estamos esperando a TV Brasil lá para nos mostrar o nosso continente. Porque eu mesma que pensava que já tinha conhecido muitos países. Dos 12 que nós fomos, a nossa equipa, eu já conhecia 11, mas afinal não conhecia nada.
descobri muita Então foi coisa. bom que você pode conhecer. Foi bom descobrir o meu continente. Volta aí daqui a pouquinho. Obrigada. A gente vai para o intervalo e vai voltar para conhecer, já que o assunto é conhecer, essa combinação Fernando Temporão, João Calado, que resultou no Primeira Nota. Não é isso? Então, vamos conferir já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. 3271. Vamos conhecer esses meninos. Gostou do meninos? Rapazes. Rapazes. João Calado e Fernando Temporão. O João Calado é do cavaquinho, do arranjo, e o Temporão é cantor, violonista, e Primeira Nota é um disco de 2 compositores. É isso? Tá certa essa definição? Tá certo, na Eu verdade. li aqui na minha ficha. É um disco de Só uma para parceria. provocar. É fruto de uma parceria nossa. Na verdade, assim, o João, ele é cavaquinista, eu toco violão também, sou violonista. Ele é arranjador, fez vários arranjos pro disco, eu canto algumas músicas do disco, mas esse disco é principalmente um disco de 2 compositores, assim, a gente se coloca nesse disco como compositor, apesar de tocar, e de eu cantar, e dele fazer arranjo, de tocar cavaquinho, é um encontro de 2 compositores, assim, a gente faz parte de um movimento musical que começou na Lapa e que começou muito irreverente, assim, tocando os sambas antigos, e eu acho que a nossa grande contribuição, assim, dessa turma é essa, é começar a fazer a nossa música e dar a nossa cara né, a nossa contribuição para a música popular. Então eu e o João, a gente tem, assim, começou, se encontrou na Lapa um dia, né, num samba lá, na Lapa. O Fernando, a gente estava ali no Bar Semente, aí o Fernando chegou e falou, pô, eu tinha lançado o primeiro disco, eu até tive aqui no programa, em 2009. Aí o Fernando falou, pô, eu curti teu disco, gostei das músicas, das melodias, vamos trabalhar. Eu falei, vambora, me manda uma letra aí. Normalmente eu faço a música e ele faz a letra. Tem uma música que não é assim, mas normalmente é assim. E aí começou a parceria e quando a gente viu, a gente já tinha várias músicas e falou, vamos gravar, vamos chamar os convidados para cantar, fazer um trabalho caprichado. É interessante como semente faz sentido o nome, né? Assim, as coisas acontecem ali, né? Brotam ali. E Semente era um restaurante natural, né? Um restaurante natural na Lapa. Tereza Cristina cantou. O João toca no Grupo Semente também, né? Eu sou cavaquinista e diretor musical da Tereza. Estou com ela já desde 98. E é um espaço realmente, assim, até mandar um beijo para a Aline Brufato, que é a pessoa que comanda lá o Bar Semente. O Bar Semente, porque assim, o Semente abre as portas para todo mundo que está começando. É um espaço fantástico. Bem legal. E ao mesmo tempo também recebe grandes nomes como Yamandu, Costa, Armandinho. Que é simpático também, né? Todos é pequeno, gostam. informal, sabe? E promove esses encontros dos músicos, né? Eu conheci o João, na verdade eu já conheci o João, mas a gente se encontrou para começar a compor lá no Semente. Mas para prestar atenção foi lá, né? Pois é interessante isso, né? Porque esses espaços, assim, às vezes despretensiosos, geram coisas assim que geram um fruto bacana, como se diz. A coisa acontecendo a partir daí, né? E a gente está super feliz. É simples assim. E por isso mesmo favorece a criação, né, de certa forma. Pois é. E sempre você fez música, e sempre você tocou, e sempre... Na verdade, assim, o João é compositor... Você queria ser compositor e cantor desde pequenininho? Não. Eu comecei, nossa, eu fiz vestibular para medicina, desisti, aí entrei para Ciências Sociais na UFRJ. Lá no IFIX, na Escola de Ciências Sociais, eu montei um outro grupo de samba, chamado Serena da Madrugada, e a gente começou a tocar pertinho da Lapa, né, aquela coisa, saía da faculdade, ia tomar cerveja na Lapa. E aí descobri que era música mesmo, mas comecei um pouco tarde, talvez o João tenha começado um pouquinho antes, né? O meu pai é músico, né, Márcio Pereira. E eu tenho esse contato com a música desde criança e eu sempre tive 2 paixões, que era a pintura, o desenho e a música. Na época da faculdade eu escolhi a pintura, estudei Belas Artes, mas já tocava. E no final da faculdade eu já estava me profissionalizando, já não fui na colação de grau porque tinha um trabalho, tinha que tocar.
Aí já estava na outra, profissional. né? Realmente quando eu descobri o cavaquinho, eu tocava violão, tocava um pouco de piano, mas quando eu descobri o cavaquinho, aí foi aquela paixão, e aí fui embora. E é uma paixão, né? A música é uma coisa assim, um universo que você entra, você começa a conhecer tantas coisas, assim, sabe? A gente que tem uma ligação forte com a música popular brasileira e com o samba, já é um universo, assim, tão gigante de vertentes, né? Então, assim, quando você gosta disso, você é apaixonado por isso, você entra de cabeça, não tem como fazer outra coisa, assim, Não tem espaço, né? Não tem espaço. O espaço que tem é pra música. Já está tomado. Pois é. E aí, nesse disco, vocês chamaram Aura Martins, Marcos Sacramento, Mônica Salmaço, Moisés Marques, Soraya Ravelli e Tereza Cristina. Porque na verdade, assim, algumas músicas desse disco, eu estava sentindo, quando eu estava fazendo as músicas, que não tinha muito a ver eu cantar essas músicas. Eu achava que elas precisavam de intérpretes, pessoas que têm aquela voz. Tem músicas que eu estava fazendo, eu falei, nossa, essa música é a cara da Mônica Salmazo. E aí a gente já falou com ela topou. Então, assim, e tem essa coisa da nossa ligação da noite, da Lapa, a gente convive com a Aura Martins, com o Moisés, com o Marcos Sacramento, com a Tereza Cristina, que toca com o João. E grandes músicos, também instrumentistas que gravaram, às vezes gente super top, alto nível, mas como a gente trabalha junto, conhece, a pessoa, né, tem esse acesso também, né? É um trabalho conjunto, assim, de amigos, assim. E ficou uma coisa assim, eu fiquei super orgulhoso desse trabalho, porque para mim é uma coisa nova também, porque eu trabalhei principalmente como letrista, e o João fez as melodias. E esse é um trabalho que eu não, assim, eu faço letras e tal, mas sempre fiz mais música. Então, para mim foi novo, e para o João tenho certeza também que foi uma experiência, assim, nova também, de essa coisa, esse é um exercício, né? A gente vai conferir essa experiência e essas novidades no próximo bloco, né? Com vocês dois ali no nosso palquinho. Bom. Combinado. Intervalo de novo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Esse é o bloco da correria. Então vou corrigir aqui um problema da semana passada, que a Alice Caymmi veio e falou, cantou, etc. Esquecemos completamente de falar que ela faz show amanhã, no Miranda. E a gente já estava esquecendo de falar que o nosso Fernando Temporão e João Calado vão fazer show dia 9... No Teatro Rival. No Teatro Rival. 7h30? 7h30 da noite. 7h30 da noite. Mônica, esse livro, você fala do otimismo e do pessimismo? Esse livro é para você. Fala da psicologia positiva e também de temas relacionados ao otimismo e o pessimismo. Então, se você é otimista, pessimista ou realista, esse livro te interessa. Obrigada, Mônica. Luiz Melo, estamos em cartaz onde mesmo? No Sesc Ginástico, ali na Graça Aranha, no centro, né? De quarta a domingo, sempre às 19 horas. Com preços extremamente populares. 19 horas. Curtíssima temporada, só até dia 7. 7 de outubro. Estreia dia 28. Sim. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Aqui na TV Brasil. Aqui. Roseli, nós não falamos dos chás. Chá vermelho, chá verde, amarelo. Na verdade, o chá verde, né? Como o primeiro aí, a Camélia Sinense, e ele que também vai dar essas vertentes para o branco, enfim. Sempre é indicado de uma forma, como eu disse, de uma xícara, sempre aos poucos, mas ele tem uma função antioxidante, anticancerígena, diminui um pouquinho o acúmulo de gordura no nosso corpo. Vale a pena tomar. Vale a pena tomar. Não é balela. Não é balela, não. Tá bom. Então vamos tomar chá verde. Sem exagero sempre, né, gente? Não vale overdose de nada, né? Nem de chia, nem de quinua, nem de nada. Só de otimismo, nem de otimismo vale overdose. Só de samba, um pouquinho de overdose de samba. Só de samba. Então vou agradecer a vocês por terem vindo, a vocês também. Vou agradecer a vocês por estarem nos assistindo e vou entregar para esses rapazes fazerem a música pra gente começar bem a semana, ok? Valeu, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Pela contramão, sigo a direção do meu
caminho seguir sem pedir perdão. Nesse fio que entrego amanhã pra mim, vou sempre ao contrário pra poder sorrir. Quero a paz num copo vazio, mais calor num dia de frio. Quero um tempo contra o tempo. Minha ideia vai fora do trilho, na ilusão de um tempo arredio que eu insisto em percorrer pela contramão. Muito bem. Temos direito a outra? Essa foi qual mesmo? Essa chama Pela Contramão. Melodia do João, letra minha. Nem mentiras, nem magia, nem promessas de alegria. Nada falo, pouco dizes, nós já fomos tão felizes. Em janeiro, mais um ano com você. Quero te perder, mas não sei viver tão sozinho. E se o amor voltar